Fala galera, beleza? Vamos para a nossa segunda semaninha de aula aqui no EAD, do Aprofundamento de Física. Eu não sei se aconteceu na turma de vocês ou do primeiro ano. Caso aconteça alguma dúvida que vocês tenham de algum exercício, manda no Class, mas manda por e-mail também. Vai lá nos participantes, me acha lá e manda por e-mail. Porque dependendo, se eu não conseguir responder a tempo, porque a semana é meio corrida, eu vou lá e uso na próxima aula, eu respondo aqui, tá? E se acontecer de algum exercício tiver com algum problema de resolução, fiquem tranquilos, porque depois eu desconsidero lá na nossa atividade, que vai abrir hoje, né, no dia da postagem aqui, e fecha no domingo, meia-noite. Beleza? Então vamos lá, a gente agora hoje nós vamos falar sobre transmissões de calor. E aí, seguindo no materialzinho do guia de estudos, o primeiro exercício que eu separei foi esse aqui, que diz o seguinte: quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem? Aí você tem aqui, primeiro, duas pessoas conversando, né? Então veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Então eu vou primeiro grifar isso aqui, porque é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Essa é a primeira fala que a gente vai analisar. Aí ele fala, não completamente. Como assim não completamente? Aí depois ele diz aqui, luvas. Certo? Então tem dois processos envolvidos. Lembrando rapidamente cada processo. Condução, as moléculas estão vibrando e colidindo uma com a outra, transmitindo essa energia cinética dos átomos, das moléculas. A temperatura vai, né, passando do corpo mais quente, do lado mais quente, para o lado menos aquecido. Irradiação você tem por onda eletromagnética, né? Normalmente a gente usa o infravermelho como padrão. E acontece no vácuo, porque é a única que acontece no vácuo, porque você não depende de matéria ali no meio para isso acontecer. E a convecção é pela diferença de densidade, tá? Não é pela diferença de temperatura. A diferença de temperatura causa uma diferença de densidade, porque os materiais aquecidos dilatam, ficam maiores, ocupando mais espaço a mesma matéria, fica menos densa. E aí você tem uma troca de posição. Acontece só para líquidos e gases, ou seja, para os fluidos. Na primeira análise aqui, nós temos que o calor transmitido pelo Sol viaja pelo vácuo, né, que é o espaço entre a Terra e o Sol. Então aqui só pode ser irradiação. E as luvas? Bom, as luvas elas têm duas características. A primeira é segurar uma quantidade de ar ao redor da sua mão. Então o ar que está aquecido pelo seu corpo fica ali preso. Isso ajuda, isola, né, a troca de calor. E depois que você aquece a luva está na temperatura basicamente igual ao do seu corpo e ela serve como isolante. Então ela não deixa o contato do ar frio externo, do ambiente externo, com a sua mão. Então se o segredo aqui é o contato, é a condução. Então, nós temos irradiação e condução. Tá? Nessa parte aqui, gente, de transmissão de calor é a parte mais fácil, eu acho, desse segundo ano de vocês. Beleza? Bom, próximo exercício eu vou aqui para dar uma acelerada para dar tempo de fazer vários. É o da Unesp. Tá? Eu esqueci de novo de colocar aqui a página e qual que é o número do exercício, mas ele está na apostila de vocês aí. O corpo 1 é colocado dentro de uma campânula de vidro transparente e evacuada, ou seja, não tem ar. Do lado externo, em um ambiente a pressão atmosférica, o corpo 2 é colocado próximo à campânula, mas sem contato com ela, como mostra a figura. As temperaturas dos corpos são diferentes e os pinos que o sustentam são isolantes, ou seja, o calor não vai viajar pelo suporte, por isso aqui, ó. Tá? Pode considerar a existência disso. A ponte é a alternativa correta. Primeiro, o que é esse vácuo que está aqui? Esse vácuo que está aqui vai impedir. Qual que é a única transmissão de calor que ele vai impedir? Perdão, que ele vai permitir. Ele vai permitir apenas a irradiação. A irradiação será permitida porque a radiação viaja pelo vácuo. A condução e a convecção não, elas precisam de matéria para existir. Então eu não consigo bloquear 100% da troca de calor, mas eu consigo bloquear duas, deixando apenas a irradiação como troca de calor viável aqui. Então, na primeira diz que não há troca de calor, tá errado. A B, não há troca de calor, tá errado também. A C também fala que não há troca de calor. E aí a D e a E fala que é a troca de calor. A D fala que é por convecção. Opa,
Opa, que não é verdade, porque a convecção ocorre nos fluidos, o que engloba gases e líquidos. Então não pode ser. E a E, que é a correta, né, por eliminação, a troca de calor entre os corpos 1 e 2 e a transferência se dá por meio de radiação eletromagnética. Um detalhe que eu não te gosto de explicar para os alunos. Você pode encontrar a transmissão de calor como radiação ou irradiação. Aqui não tem problema na alternativa E, porque quem escreveu essa questão colocou que o meio, o processo ali ocorre por meio da radiação eletromagnética, beleza? Mas o natural da gente, o mais correto é falar irradiação. Então, quando você tem uma irradiação, você tem uma emissão de radiação. Você está irradiando. Então, apesar de exercícios trazerem a resposta como radiação, às vezes, o ideal é sempre chamar de irradiação. Beleza? Vamos lá. Próximo. Eu acho que está fora de ordem aqui, mas não tem problema. No experimento, um professor deixa as duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre uma mesa de laboratório. Após algumas horas, ele pede que os alunos avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o seu tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento será maior. O aluno que responder corretamente o questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá, e aí você tem que analisar aqui. Primeiro, por que ele fala deixar as bandejas por um bom tempo na sala, ali no laboratório? Porque dá tempo das bandejas chegarem na temperatura ambiente. Então, as temperaturas são iguais a princípio, certo? É por isso que a gente não usa o nosso tato para medir as coisas, a gente usa aparelhos como o termômetro, porque o nosso tato ele depende da nossa temperatura do corpo, então ele é mais sensível. Por que quando coloca a mão nas duas bandejas, a bandeja de alumínio parece estar mais fria? Porque na hora que você coloca a mão nas duas bandejas, você está mais aquecido que o ambiente. Então você está mais quente que as duas bandejas. No metal, o calor ele é transmitido mais rápido. Tá? Se ele é transmitido mais rápido, significa então vai ficar com o latido do cachorro mesmo, tá? Que o alumínio ele é melhor condutor de calor. É como se você tivesse 100 pessoas para levar de um lugar para o outro. Uma das opções é você levar de ônibus e outra é de trem. O trem é muito mais rápido. Então, como é mais rápido, parece que você tem mais pessoas viajando ali, mas na verdade isso acontece só no intervalo de tempo menor. Então, a resposta correta aqui é mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem maior condutividade térmica, tá? Vocês não viram isso ainda, mas não confundam com capacidade térmica. Condutividade é você ter o calor, a fonte térmica de um lado, colocar aqui quente, tá? Quente. Aqui você tem um objeto, o lado frio, e aqui você tem um objeto que você está analisando. A condutividade térmica é esse calor passando pelo objeto, tá? Então, o calor não está necessariamente ficando no metal. Ele acaba ficando uma parte, né? O metal acaba subindo a temperatura, mas ele é um bom transmissor de calor. Tô olhando aqui pro tempo. Fechou? Vamos para sair dele então? Esse aqui é clássico, exercício talvez um dos mais comuns aqui em relação às temperaturas, que diz o seguinte: troca de calor. Em um dia com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã, com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato de que o corpo humano libera calor, que é a energia transferida de um corpo para o outro em virtude da diferente temperatura. A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio por quê? Eu já vou adiantar aqui que a primeira não é, né? Porque a lã ela gera calor. Primeiro que você não gera nada de energia, você transforma. E calor é um tipo de energia. Segundo, se a blusa de lã gerasse calor, ela esquentava o armário que você guarda ela. E ela não esquenta. Porque, na verdade, ela está impedindo que você perca calor. Você tem essa perda de calor para o ambiente. Mais ou menos, uma analogia boa para você lembrar aí, é quando está um dia muito frio, você entra embaixo da coberta na hora de dormir. A coberta, a cama está gelada, você fica aquele tempo ali passando um pouquinho de frio, até que você esquente a coberta e a cama. Depois que você faz isso,
aí aquela coberta serve como um bom isolante térmico. Até então, ela vai absorver um pouco de calor. Então, a resposta é C, diminuir a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. Beleza? Gente, segunda semana ainda, então eu resolvi fazer nessa semana especificamente só exercício. Tinha prometido um comecinho de explicação, mas a partir da semana que vem eu vou tentar passar umas coisas diferentes aqui para vocês, fazer um pouco menos de exercícios e um pouco mais de realmente aprofundamento. Mas essas duas primeiras semanas aí, até todo mundo se acertar no class, tiver tudo bonitinho, acostumar a responder dentro do prazo, a gente fica com os exercícios mesmo. Qualquer dúvida, manda lá no class. Se eu não responder em 2 dias, a não ser que você mande na sexta, né? Se eu mandar hoje, amanhã ou quarta, manda no e-mail para mim, que depois eu dou uma olhada e começo semana que vem tirando as dúvidas de vocês. Fechou? Pessoal, é isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau.